Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 45º pecado encontrado na Palavra de Deus. Como sempre digo, você quer combater o pecado, você tem que tirar deste livro sagrado. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. O que aconteceu aqui? Samuel era um santo de Deus, um servo de Deus. Viveu a sua vida toda na pobreza, na simplicidade. Mas os filhos dele, que deviam seguir os passos dele, não fizeram a mesma coisa. Quando se sentaram como juízes, porque há uma ideia que o juiz é muita coisa, né? O ministro é muita coisa, o presidente é muita coisa. Depois a gente vai descobrir um mar de lama, né? É um mar de lama que não se pode imaginar até onde vai. Então, Samuel tinha 2 filhos e os colocou como juízes em Israel, mas eles andaram pelos caminhos que hoje é conhecido como suborno. Começaram a receber presentes. Toda pessoa que recebe presentes, é muito difícil ele combater contra aquele que o presenteia. É muito difícil isto, porque é algo do ser humano. A corrupção, que muitos pensam que começou há 30 anos, há 50 anos, já tem milhares de anos sobre a Terra. O suborno. Eu me recordo quando eu fui para o Brasil a primeira vez, depois de estar aqui há algum tempo, quando cheguei na ponte Rio-Niterói, a polícia parou o carro. Eu estava de carona. E por toda a força, o policial queria que desse dinheiro a ele. Não vou dizer que tipo de policial. Não vou dizer. E finalmente eu disse para ele: Senhor, você está vendo esse piso aqui? Eu ajudei a fazer esse piso. E foi verdade. Eu trabalhei lá no pedágio da Ponte Rio-Niterói. Aquele piso eu ajudei a fazer. Me lembro perfeitamente. Ajudei a colocar o curing e outras coisas mais. Aí, o policial disse: você progrediu muito na vida, né? Para eu me alegrar e ele tomar o meu dinheiro. Eu dei uma desculpa para ele, porque na verdade eu não sou um homem rico. Não, trabalho para viver. E ele insistiu, porque encontrava problemas no carro que eu estava. E ele pediu suborno, insistiu, que para sair dali, só sair com dinheiro. Não vou contar a história toda, porque se eu contar a história toda, fica muito ruim para todo mundo. Eu só quero dizer que o suborno, hoje, tomou conta da humanidade, tomou conta das igrejas, tomou conta das escolas, tomou conta de tudo que você pode imaginar. O suborno compra
até diplomas. Eu ouço dizer que no sul do Brasil, uma faculdade ligada à convenção da minha igreja foi muitos diplomas de pastor. Você já imaginou? Vender diplomas de uma carreira tão sagrada que é a carreira de pregador do Evangelho. E por que eles fazem isto? Suborno. Eles não creem em Deus. Eles não têm ideia que um dia o homem se apresentará a Deus para dar conta dos seus atos. Eu não tenho essa ideia. E o tempo passa, e a mente passa a ser cauterizada. Vai se queimando pouco a pouco, pouco a pouco. E assim como a floresta se transforma em carvão, a mente do ser humano torna-se como uma noite escura. E a pessoa continua como os filhos de Samuel, que ao invés de olhar para o pai Samuel, o homem honesto, que quando encerrou a carreira disse: eu não tomei nada de vocês. Não. Começaram a pegar presentes, subornos. Quantas vezes o pobre necessitado precisa do apoio da lei e não tem? Alguém se atravessa no caminho dele e faz ele perder dinheiro que ele nem tem, que tem que às vezes tomar emprestado. Esta é a razão que eu respeito muito este país. Uma certa vez um policial covardemente me deu uma multa de $600. Eu estava inocente. Porque, para vencer a polícia perante a justiça americana, a pessoa tem que ter muita habilidade e estar inocente mesmo. Porque o juiz faz uma pergunta deste lado, a mesma pergunta deste lado, a mesma pergunta deste lado, e assim ele vai descobrir se a pessoa falou a verdade ou não. Mas eu insisti. Eu estava inocente. Depois, aquilo que deveria ser cobrado de mim, eu disse para o juiz: Excelência, se algum dano foi cometido na estrada, ele deverá pagar. Porque ele me forçou a ir por aquela rodovia que eu não queria ir. Na época, o policial estava me seguindo escondido, pensando ele que eu não estava vendo ele pelo retrovisor, e ele escondido, esperando eu cometer um erro. Quando eu não tinha cometido o erro, quando eu parei e quando eu me dirigi a ele, ele não mandou eu parar, e aí, na presença da Sua Excelência o juiz, eu fui dizendo tudo. E aí ele foi para o quadro. O quadro é meu campo de trabalho, eu sou professor. E dei uma lição a ele fenomenal. Um caso que deveria gastar 5 minutos foi para 35 minutos. E quando eu já estava vencendo e já estava quase que dentro da lei, obrigando ele a pagar, o juiz bateu o martelo e disse: já sei o que vou fazer, você não vai pagar nada. Aí quando o policial saiu, eu disse: eu quero falar com você. Ele disse: não, eu não quero ser rude com você. E correu. Agora, quando eles me param, está lá escrito que eu derrotei ele na corte. E não foi só uma vez, várias vezes eu venci. Porque se estou inocente,
Estou inocente. Vou lutar por aquilo que é verdade. Mas aqui não existe suborno. É impossível comprar um policial. É impossível. Porque o policial dá multa no político de alto nível, prende o prefeito na rua. Dá multa no senador e pensa que o senador reclama? Não. Um outro dia eu vi um carro de polícia parado, atrás dele outro carro de polícia igual, da mesma corporação, e o policial escrevendo uma multa. Eu disse: ei, o que está acontecendo? Ele disse: ele estacionou num lugar proibido. Porque aqui, se o policial estacionar o carro num lugar que não é permitido, uma senhora de 90 anos diz assim: ei, tira o carro daí. E ele tem que tirar. Porque aqui não existe suborno. Pelo menos, em mais de 31 anos, nunca vi um caso de suborno entre a pessoa que leva a multa e o policial. 45º pecado: suborno. Nós vamos estudar sobre os pecados. E não é com um vídeo que vai se explicar o que é pecado na Bíblia. Não é com um vídeo, não é com uma mensagem, não é pecado ir na praia, ou é pecado isso, é pecado aquilo. Sendo que a pessoa não tem nenhuma base bíblica. Ele está tirando da cabeça dele, daquilo que ouviu. Não. O assunto vem da Bíblia. Portanto, o suborno é um pecado. E eu já vi crentes dizendo que aceitaram suborno. Que perigo, hein? Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que aqueles que cometem pecado, mais dia menos dia, terão que responder por ele. Por isso desejo que Deus te abençoe e me abençoe também. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a minha também. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.